E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo na história? Hoje a gente vai viajar no tempo, lá para trás, século XIX. É isso aí, a gente vai desvendar a segunda revolução industrial. Imaginem cidades crescendo a uma velocidade absurda, máquinas dominando as fábricas e as grandes potências europeias expandindo seus domínios pelo mundo. Uau, é muita coisa pra gente analisar, né? Mas calma, a gente vai desvendar tudo isso juntos. A gente vai usar um plano de aula do ensino médio brasileiro como nosso guia. Legal. Com ele a gente vai analisar imagens, textos, até relatos da época, para entender como essa revolução moldou o mundo. Exatamente. E já que a gente está falando em compartilhar conhecimento, que tal você se inscrever no canal? Isso. Ativa as notificações e convida os amigos para embarcar nessa aventura com a gente. Para começar, vamos analisar uma obra de arte que representa a alma da segunda revolução industrial, o mural A Indústria de Detroit. Ah, essa obra do Diego Rivera é incrível. É encomendada pelo próprio filho do Henry Ford. Ela mostra a fábrica da Ford em plena atividade, com todos os detalhes. É como se a gente pudesse sentir a energia, a força, a tensão daquele ambiente. O que mais te chama a atenção nesse mural? A forma como Rivera captura a complexa relação entre o homem e a máquina. Interessante. Por um lado, a gente vê a imponência da tecnologia, escala de produção, a força bruta do metal. Mas, por outro, se você reparar nos rostos dos trabalhadores, O que você percebe? uma certa apreensão, sabe? Como se eles estivessem sendo engolidos por essa engrenagem gigante. É como se a máquina ditasse o ritmo, controlasse os movimentos, transformando o trabalhador numa peça do sistema. Exato. E essa ideia de controle é fundamental para entender a segunda revolução industrial. As fábricas não eram apenas um conjunto de máquinas, O que mais elas eram? eram sistemas planejados para maximizar a produção e o lucro. E isso significava controlar cada minuto do tempo do trabalhador. Falando em controlar o tempo, os textos que a gente analisou mencionam o relógio moral. Ah, sim. O que seria isso? É como os historiadores chamam a pressão interna que os trabalhadores sentiam para acompanhar o ritmo frenético das máquinas. Uma espécie de disciplina mental. Uma obrigação de produzir sem parar, de se adaptar à velocidade da linha de produção. Você já se sentiu pressionado a trabalhar mais rápido por causa da tecnologia. Interessante. Essa sensação se assemelha ao que os trabalhadores daquela época viviam. Faz sentido. E essa pressão, essa busca por controle, não se limitava às fábricas, né? Claro que não. As cidades também foram impactadas pela Revolução Industrial. É verdade. A gente viu que em poucas décadas, o número de cidades europeias com mais de 500 mil habitantes simplesmente explodiu. Caramba! E essa migração em massa para os centros urbanos em busca de trabalho nas fábricas gerou uma série de desafios. Quais desafios? As fontes que a gente estudou mostram um quadro bem preocupante. Superpopulação, habitações precárias, falta de saneamento básico. Era o lado obscuro do progresso. Sem dúvida. E essa dualidade fica evidente em imagens como a fotografia de um cortiço londrino do final do século XIX. É um registro cru da miséria que se escondia por trás da fachada grandiosa da era industrial. Exatamente. De um lado, a tecnologia avançando, as cidades crescendo, a produção aumentando. Do outro, a pobreza se alastrando, as condições de vida se deteriorando e a desigualdade social aumentando. E essa busca por recursos e mercados não se limitou às fronteiras da Europa. A gente vai ver agora como a segunda revolução industrial impulsionou o imperialismo. As grandes potências europeias expandindo seus domínios em busca de matérias-primas e novos consumidores. Isso aí. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema, O que você sugere? que tal você deixar nos comentários o que mais te impressionou até agora? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. A gente viu como a Revolução Industrial transformou as fábricas, as cidades, mas e as pessoas? Como essa revolução impactou a vida delas no dia a dia? É uma pergunta fundamental, né? Afinal, por trás de todas essas grandes transformações, existiam pessoas de carne e osso vivendo, trabalhando, lutando para sobreviver em um mundo que mudava numa velocidade absurda. É verdade. E quando a gente fala em Revolução Industrial, a primeira imagem que vem à mente é a fábrica, né? É verdade, ou aquelas chaminés fumegantes, as máquinas barulhentas. E os trabalhadores, né? Que passavam a maior parte de suas vidas ali dentro. Imagine só, trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana, em um ambiente barulhento, abafado e muitas vezes perigoso. E tudo isso por um salário miserável que mal dava para sustentar a família. E não podemos esquecer do trabalho infantil, uma das marcas mais tristes daquela época. Crianças, em vez de estarem estudando, brincando, vivendo a infância, eram obrigadas a trabalhar em condições muitas vezes desumanas. É de cortar o coração. A gente tende a pensar no progresso tecnológico como algo positivo
E de fato ele trouxe muitos avanços, mas é fundamental lembrar que esse progresso teve um custo humano altíssimo. Com certeza. É preciso estar atento para que os erros do passado não se repitam no presente. Sem dúvida. Mas, apesar de todos os problemas, a Revolução Industrial também trouxe algumas melhorias para a vida das pessoas, né? Sim, é verdade. A produção em massa, por exemplo, tornou alguns produtos mais baratos e acessíveis. Roupas, alimentos, utensílios domésticos. Coisas que antes eram consideradas artigos de luxo passaram a fazer parte do cotidiano de mais pessoas. E a invenção da lâmpada elétrica? É verdade. Imagina como a vida era diferente antes da luz elétrica. As pessoas dependiam da luz do sol ou de velas para iluminar suas casas. A lâmpada elétrica revolucionou a vida noturna, né? Possibilitou novas formas de lazer, estendeu o dia de trabalho. E as ferrovias. O transporte de pessoas e mercadorias se tornou muito mais rápido e eficiente, integrando regiões, impulsionando o comércio. É fascinante observar como a tecnologia transformou a vida das pessoas, né? Sim. Mas é preciso ter um olhar crítico para entender que essa transformação se deu de forma desigual, né? Com certeza. A Revolução Industrial intensificou as desigualdades sociais. O acesso à educação, por exemplo, era um privilégio de poucos. A maioria da população não tinha acesso à escolarização formal, o que limitava as oportunidades e perpetuava a pobreza. E a cultura também era impactada por essa disparidade. As novas formas de entretenimento, como o cinema e o teatro, se popularizavam, mas ao mesmo tempo a cultura popular era muitas vezes marginalizada. E a arte? Como os artistas reagiram a todas essas mudanças? A arte se tornou um reflexo das tensões da época. Interessante. A gente vê movimentos como o futurismo, celebrando a velocidade, a energia, a força das máquinas, expressando um otimismo em relação ao progresso tecnológico. Mas também o expressionismo, retratando a angústia, a solidão, a desumanização do indivíduo na sociedade industrial, mostrando o lado sombrio da modernidade. Interessante. A arte capturando os dois lados da moeda. O fascínio e o medo, a esperança e a crítica. Exatamente. E essa dualidade nos leva a questionar como essas transformações impactam a nossa vida hoje. Quais são as lições que a gente pode aprender com o passado para construir um futuro mais justo e sustentável? Tem perguntas que a gente precisa refletir. E que tal a gente continuar essa reflexão nos comentários? Compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas percepções sobre o tema. E já que estamos falando em compartilhar, não deixe de convidar seus amigos para se inscreverem no canal e acompanharem nossos próximos mergulhos. Isso, a gente vai continuar explorando a história, desvendando seus mistérios, conectando o passado com o presente. Afinal, como dizia o filósofo George Santayana, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Então, vamos juntos aprender com a história para construir um futuro melhor. Nossa, a gente mergulhou de cabeça naquela época, né? As fábricas, as cidades, a expansão imperialista. Mas agora, para finalizar a nossa viagem, que tal a gente dar uma olhada no futuro? No futuro? Futuro como era imaginado pelas pessoas que viveram durante a Segunda Revolução Industrial. Como será que elas enxergavam o mundo que estava por vir? Nossa, que interessante. É como tentar ler a mente de alguém que viveu em um mundo tão diferente do nosso. A gente encontra nos registros históricos um misto de fascínio e apreensão. Fascínio e apreensão. Isso. Por um lado, a promessa de um futuro moldado pela ciência, pela tecnologia, com a crença de que a produção em massa traria abundância e conforto para todo mundo. A ideia de que as máquinas libertariam as pessoas de trabalhos pesados, abrindo espaço para uma vida mais leve. Uma utopia tecnológica, né? Exatamente. Mas, por outro lado, também vemos o medo do futuro. Medo. Sim, o medo do desemprego em massa causado pela automação, a preocupação com a exploração dos recursos naturais, a angústia com desigualdade social, questões que, de certa forma, ainda nos assombram hoje. É incrível como esses dilemas transcendem o tempo, né? Afinal, a tecnologia nos liberta ou nos escraviza? O avanço material garante o bem-estar social? São perguntas que ecoam do passado, nos desafiando a construir um futuro mais consciente. E a arte da época reflete essa dualidade de forma brilhante. Como assim? O movimento futurista, por exemplo, celebrava a velocidade, a energia, a força das máquinas. Enquanto o expressionismo retratava a angústia, a solidão, da desumanização do indivíduo na sociedade industrial. Duas faces da mesma moeda. Exatamente. O fascínio e o medo. A esperança e a crítica. Os artistas nos mostram que o futuro não é um destino, mas um caminho que a gente constrói. E que a tecnologia é uma ferramenta poderosa. Sim, mas que precisa ser usada de forma ética e responsável para que o progresso beneficie a todos. É verdade. Aprender com o passado para construir um futuro melhor. É isso aí. E com essa reflexão, a gente encerra nosso mergulho na Segunda Revolução Industrial. Esperamos que você tenha curtido essa viagem no tempo. Que tenha se surpreendido, se inspirado a buscar mais conhecimento. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e continue explorando a história com a gente. Até a próxima.